A história de Lúcifer, de anjo a demônio, é um dos temas mais fascinantes e controversos da teologia. Exploremos juntos essa narrativa complexa, desvendando suas origens e implicações sem sensacionalismo, com base em interpretações de textos bíblicos e tradições religiosas. Entenderemos a queda de Lúcifer e como essa história ressoa até os dias de hoje, influenciando nossa compreensão sobre o bem e o mal. Meu objetivo é apresentar uma análise equilibrada e informativa, respeitando as diversas interpretações existentes. Acompanhe-me nesta jornada de descoberta, onde história e espiritualidade se encontram. A relevância dessa narrativa transcende as barreiras religiosas, oferecendo insights sobre a natureza humana e as lutas internas que todos enfrentamos. Lúcifer, outrora um ser celestial de grande esplendor, representa a possibilidade da queda, mesmo para aqueles que aparentemente ocupam posições elevadas. Esta análise se concentrará nas origens de Lúcifer, sua rebelião contra Deus e as consequências de suas ações, conforme descrito em diferentes textos e tradições. Exploraremos as diferentes perspectivas sobre sua motivação e o significado de sua transformação. Ao examinar, de anjo a demônio, a verdadeira história de Lúcifer, vamos mergulhar em questões universais sobre orgulho, ambição e livre-arbítrio. Definiremos o contexto bíblico e teológico da história de Lúcifer, abordando as diferentes interpretações existentes sobre sua figura. Analisaremos passagens relevantes das Escrituras, buscando compreender a complexidade desse personagem. Não prometo respostas definitivas, mas um convite à reflexão e ao questionamento. Como estudioso de teologia, busco compartilhar conhecimento de forma acessível e respeitosa, incentivando o pensamento crítico. Entender a trajetória de Lúcifer nos permite refletir sobre nossas próprias escolhas e a importância de cultivar virtudes, como a humildade e a compaixão. Para entender a história de Lúcifer, precisamos mergulhar nas origens da criação, conforme descritas nos textos bíblicos. Lúcifer era um anjo de alta hierarquia, descrito como portador de luz e beleza. Ele era um ser celestial próximo a Deus, dotado de grande poder e sabedoria. A interpretação tradicional descreve Lúcifer como o mais belo e radiante dos anjos, criado com perfeição. Alguns estudiosos interpretam a narrativa de Lúcifer como uma alegoria para a queda da humanidade e a luta constante contra o pecado. Outras perspectivas sugerem que a história de Lúcifer reflete a existência do mal no mundo e a importância da resistência contra a tentação. Compreender esse contexto é crucial para analisar a transformação de Lúcifer e sua subsequente queda. O conceito de livre-arbítrio é central na história de Lúcifer. Acredita-se que Lúcifer, em seu orgulho, desejou igualar-se a Deus, desafiando a ordem divina. Essa rebelião é frequentemente interpretada como o primeiro ato de pecado, a origem do mal. As Escrituras sugerem que Lúcifer, movido pela ambição, instigou outros anjos a se juntarem à sua causa. A narrativa da queda de Lúcifer é rica em simbolismo, representando a corrupção do poder e as consequências da soberba. Lúcifer questionou a autoridade divina, buscando estabelecer seu próprio domínio. Essa busca por poder o levou a se confrontar com Deus, resultando em sua expulsão do céu. A queda de Lúcifer é descrita como um evento cataclísmico, marcando a origem do inferno e a separação entre o bem e o mal. Lúcifer, outrora um anjo de luz, transformou-se em Satanás, o adversário, um símbolo de trevas e rebelião. A Bíblia descreve sua queda como uma punição divina por sua soberba e desobediência.
A transformação de Lúcifer em demônio é um tema recorrente na arte e na literatura, representando a corrupção da pureza e a sedução do mal. Existem diferentes interpretações sobre a natureza da queda de Lúcifer, algumas enfatizando a justiça divina, outras focando no livre-arbítrio do anjo caído. Entender esse processo de transformação é fundamental para analisar a figura de Lúcifer e seu papel na teologia cristã. A história de Lúcifer, de anjo a demônio, levanta questões complexas sobre a natureza do mal e a luta entre o bem e o mal. A figura de Lúcifer serve como um alerta sobre os perigos do orgulho e da ambição desmedida. Sua história nos lembra da importância da humildade e da obediência aos princípios divinos. Algumas interpretações sugerem que a história de Lúcifer simboliza a luta interna que cada indivíduo enfrenta entre o bem e o mal. Outras perspectivas veem Lúcifer como uma representação das forças do caos e da destruição que se opõem à ordem divina. A complexidade da narrativa de Lúcifer continua a inspirar debates e reflexões teológicas. Gostaria de convidá-lo a deixar seus comentários e compartilhar suas próprias interpretações sobre a história de Lúcifer. A história de Lúcifer pode ser aplicada em nossas vidas como uma lição sobre os perigos da ambição desmedida e a importância da humildade. Refletir sobre a queda de Lúcifer nos convida a examinar nossas próprias motivações e a buscar um caminho de equilíbrio e integridade. Podemos aprender com a história de Lúcifer a importância de resistir às tentações do ego e a buscar o bem comum. Ao analisarmos, de anjo a demônio, a verdadeira história de Lúcifer, podemos encontrar insights valiosos para nossas próprias jornadas espirituais. A história de Lúcifer serve como um lembrete constante da importância de cultivar virtudes como a compaixão, a empatia e o respeito pelo próximo. Existem diversos recursos disponíveis para aprofundar seus conhecimentos sobre a história de Lúcifer, como livros, artigos acadêmicos e estudos bíblicos. Recomendo explorar diferentes perspectivas e interpretações para formar sua própria compreensão sobre esse tema complexo. Buscar conhecimento de fontes confiáveis é fundamental para desenvolver uma visão abrangente e equilibrada. Ao estudar a história de Lúcifer, lembre-se de que existem diferentes interpretações teológicas e que a busca pela verdade é um processo contínuo. Explore diferentes fontes e perspectivas para enriquecer sua compreensão deste tema fascinante. Lembre-se que a interpretação da história de Lúcifer é complexa e pode variar de acordo com as diferentes tradições religiosas e perspectivas teológicas. É importante buscar conhecimento e refletir sobre o tema com respeito e discernimento. A compreensão da história de Lúcifer é um processo de aprendizado contínuo. Não espere respostas definitivas, mas sim um caminho de reflexão e questionamento. Compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares para que possamos juntos explorar as complexidades da história de Lúcifer. Para aplicar os ensinamentos da história de Lúcifer em sua vida diária, pratique a autorreflexão e busque o autoconhecimento. Analise suas próprias ações e motivações, identificando padrões que possam levar ao orgulho e à ambição desmedida. Cultivar a humildade e a compaixão pode ser um antídoto contra as tentações do ego. Lembre-se que a jornada espiritual é um processo contínuo de aprendizado e crescimento. Procure se conectar com sua essência divina e buscar a luz interior. Praticar a gratidão e o perdão podem auxiliar nesse processo de transformação pessoal. Existem diversos livros e estudos que exploram a história de Lúcifer e sua relevância para a compreensão da natureza humana. Recomendo pesquisar autores e obras que abordem o tema de forma ética e respeitosa. Buscar diferentes perspectivas pode enriquecer sua compreensão sobre a complexidade da história de Lúcifer. A busca pelo conhecimento é fundamental para o crescimento pessoal e espiritual.
Aprofundar seus estudos sobre a história de Lúcifer pode te ajudar a compreender melhor a si mesmo e ao mundo ao seu redor. Compartilhe nos comentários outros recursos que você conhece sobre o tema. É importante ter expectativas realistas sobre o processo de autoconhecimento e transformação pessoal. A mudança leva tempo e requer esforço contínuo. Não desanime diante dos desafios, pois eles fazem parte do processo de crescimento. Celebre cada pequena vitória e aprenda com seus erros. Lembre-se que a jornada é tão importante quanto o destino. A história de Lúcifer, de anjo a demônio, nos convida a uma profunda reflexão sobre nossas próprias escolhas e a importância de cultivar virtudes como a humildade, a compaixão e o amor. Que essa narrativa inspire você a buscar a luz interior e a trilhar um caminho de propósito e significado. Lembre-se de que a verdadeira grandeza reside na busca pelo bem e na capacidade de transformar nossas sombras em luz. Compartilhe suas reflexões nos comentários e continue explorando este tema fascinante.